Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Miol, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você. Cada um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo, se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. Do Marcelo, que vive do comércio e trabalha em conjunto com os sindicatos pela sinergia entre empresários e empregados. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos, como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. Da Carla e da Zi, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S
que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais e me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação. Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Fazendo história junto com os mineiros. Bem, meu nome é Gustavo César Oliveira, eu sou aqui do canal Viver Brasil e neste momento a gente está começando um programa Saúde e Bem-Estar diferenciado. Programa comandado pelo jornalista e apresentador Fernando Rocha, que está aqui junto conosco. E neste momento especial, a gente está fazendo algumas gravações, na verdade uma série de gravações aqui no auditório do Mater Dei Contorno, um auditório lindo, todo preparado, e que a gente vai ter a oportunidade de conversar com diversos especialistas. De 9 horas da manhã até às 18, o Fernando Rocha vai estar conversando com cada um desses especialistas, e eu vou ter o privilégio de estar aqui também junto com ele. Então, na verdade, só para fazer esse registro e agradecer à Rede Mater Dei por estar abrindo espaço, por estar junto conosco nessa caminhada do canal Viver Brasil, a Drogaria Araújo, a Clínica Marcos Andrade e o Sistema Fecomércio SESC, que sempre apoia e acredita em iniciativas voltadas para o bem-estar, voltadas também para a saúde social. Então, é muito importante que a gente tenha esse agradecimento nessa largada. E agora, meu caro Fernando, é com você, nós vamos ter abertura aqui com uma pessoa que tem feito um trabalho na área da saúde completamente diferenciado, não só pelas suas qualidades como profissional, mas também como um representante da classe médica. E agora como presidente da associação, da sociedade que ele representa, que ele atua. Então, é com você e vamos em frente. Muito bem, muito obrigado, Gustavo. Gustavo está falando, nosso GCO, está falando de Dr. Paulo Miranda, está aqui do meu lado, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, mineiro, com muito orgulho, atleticano também, né, doutor? Exatamente, prazer estar aqui, Fernando, obrigado pelo convite, a você, Gustavo, PCO, um prazer estar aqui, ainda mais dentro da nossa casa aqui, a Rede Mater Dei, que nos acolhe sempre. Exatamente. E o desafio nosso é investigar, falar, conversar, aprender sobre essa nova perspectiva que nós temos, né, doutor Paulo, que é da longevidade. A gente vai viver mais, a gente tem essa condição técnica, científica, farmacológica, mas a gente precisa contribuir para isso, a gente precisa fazer por onde, a gente precisa ter qualidade de vida. O Brasil tem hoje mais avós do que netos, são mais de 50 milhões de pessoas com mais de 50 anos. A cada minuto, uma pessoa faz 50 anos no mundo, mas a gente precisa entender que envelhecer é para todo mundo, mas o amadurecimento é de cada um, é uma jornada. E é isso que hoje a gente vai ter aqui, durante todo o dia, aqui no auditório do Hospital Mater Dei. Queria começar com o doutor, já que a gente está falando dos 50 mais, queria que o senhor começasse falando dos hormônios, a importância deles. Eles são pequenos em quantidade, mas imensos na importância ao longo da nossa vida, né? A gente já nasce com todos os hormônios, como é que acontece tudo isso? Fernando, esse tema ele é importantíssimo, né? Porque, como você mesmo destacou, né, o Brasil está vivendo uma inversão da nossa demografia, né? Então, a nossa sociedade está percebendo, né, que o passar dos anos, né, vai aumentar
cada vez mais para a nossa população brasileira, e cada vez mais o viver bem e o viver mais é um assunto importante para nós. Para nós da endocrinologia, é sempre um prazer falar sobre esse tema, principalmente porque, como você já nos pergunta, né, como é a jornada de vida na função hormonal, né? E aí nós temos múltiplos hormônios, é importante a gente destacar que quando a gente fala de hormônios, geralmente a gente fala de uma pequena parcela deles. Porque o que são esses hormônios? Os hormônios são moléculas produzidas pelo nosso corpo, que ao cair na corrente sanguínea, vai ser levado até um órgão-alvo, no qual ele fará o seu efeito. E aí ele estimulará alguma ação ou inibirá esta ação. Então, é uma forma do nosso corpo se comunicar à distância, certo? Então, os hormônios, eles agem e são muitos. Mas a gente tem alguns eixos hormonais que são mais conhecidos. Por exemplo, o eixo da tireoide, o hormônio do crescimento, os hormônios sexuais, né? O cortisol, que são eixos hormonais mais conhecidos e que têm papéis diferentes ao longo da nossa vida. Quando a gente nasce, lá na embriogênese, ainda dentro do útero, por exemplo, os hormônios sexuais ajudam na diferenciação sexual, determinando quem nasce menino e quem nasce menina, né? Isso vem da genética, obviamente, mas são os hormônios que fazem a diferenciação final. Quando a gente vai... Os hormônios são os que despertam as nossas ações? Os hormônios, eles agem de maneira autônoma, na grande maioria das vezes, ajustando a nossa função fisiológica aos múltiplos ciclos de vida que temos. Então, por exemplo, o hormônio do crescimento. Quando a gente nasce, nos primeiros 2 anos, o crescimento é mais relacionado à nutrição do que o hormônio do crescimento. Mas, a partir daí, ele assume um papel fundamental, induzindo o crescimento linear, né? E, na adolescência, fazendo aquele grande estirão do crescimento, chegando à estatura final. Só que ele não para por aí. Ao longo da vida, o hormônio do crescimento passa a não ser mais um hormônio para crescer, mas um hormônio que sustenta a atividade metabólica, né? Então, a regulação adequada do hormônio do crescimento, sem excesso ou sem falta, vai fazer com que a nossa composição corporal seja adequada, vai fazer com que o metabolismo da glicose e do colesterol seja adequado, ajuda no controle do risco cardiovascular, né? E ele tem uma função que varia também depois do passar dos anos. No adulto jovem, ele tem um ritmo de produção e depois, na terceira idade, um outro ritmo de produção que é menor. Mas isso não significa que ele é o determinante do envelhecimento. Isso é uma adaptação fisiológica nossa ao processo do envelhecer. Conceitos equivocados. Modular hormônios para assimilar a dosagem hormonal de jovens vai fazer com que a pessoa viva mais. Isso é um erro, porque sempre que a gente vai contra a natureza, a gente geralmente erra. Então, é interessante a gente entender antes do que propor intervenções. Muito bem, a gente vai entender isso hoje, praticamente uma grande aula do Dr. Paulo Miranda. Eu queria, já que a gente está entendendo aqui, né, o médico, o endocrinologista é o que cuida dos hormônios, e os hormônios é que vão, como o Gustavo disse, o hormônio vai determinar as nossas escolhas, as nossas alegrias, tristezas, frustrações. Como é que a gente pode cuidar bem desses hormônios, Dr. Paulo? O principal, Fernando, é a gente entender o nosso corpo e cuidar do nosso corpo. No processo de envelhecer, a gente tem que pensar na nossa saúde como se fosse um ativo. Ou seja, quando você planeja a sua aposentadoria, você começa a planejá-la já lá pelos 20 anos de idade e começa a guardar dinheiro para ter mais um futuro, não é isso? Quando a gente fala da saúde, é a mesma coisa. A gente protege a nossa saúde, né, com os nossos hábitos de vida, garantindo uma reserva de saúde para o nosso envelhecer melhor. Então, quanto melhor os nossos hábitos, melhor o nosso cuidado da saúde ao longo da vida, melhor será a nossa disposição ao longo da vida. A outra questão
é conhecer o nosso corpo, identificando potenciais sintomas que sejam relacionados a alguma alteração dos hormônios, né? E, portanto, né, buscar a avaliação médica quando necessária para que este diagnóstico, quando presente, seja feito e os tratamentos que são indicados sejam também realizados. Por favor, Gustavo. Eu estou escutando ele falar e eu queria que você fizesse alguns comentários, mais do que comentários, eu queria que você explicasse um pouquinho o cronograma em relação a uma média, vamos falar assim, da vida humana. Então, o cara começa lá quando ele nasce e vai lá até os 80, 90 anos de idade, ou 100 anos, ou o que for. Como é que é o cronograma da vida útil, do funcionamento desses hormônios? Esta é uma pergunta. E a segunda, que eu gostaria que você aprofundasse de maneira ainda mais rica, é que você falasse um pouco sobre os segredos, sobre a função dessas tecnologias, dessas novidades, que são os chamados chips da beleza, chips que estão transformando a vida das pessoas. Então, eu queria que você colocasse esse cronograma para quem está nos assistindo, em relação a prazos e a funções, e depois eu gostaria que você acrescentasse, comentando da maneira mais bem explicada que você puder, sobre a realidade desses chips da beleza. Perfeito. Então, Gustavo, veja bem, quando a gente fala de hormônios, eu vou falar primeiro sobre os hormônios sexuais, que muitas vezes têm essa variação. Então, durante a embriogênese, dentro do útero, eles têm função. Depois, durante a infância, a gente não tem nenhuma produção de hormônios sexuais que são ativados no início da puberdade. Então, eles são responsáveis pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Passado a fase da puberdade, né, eles vão manter os efeitos deles relacionados à questão do masculino e do feminino. Estrógeno é o principal para a mulher, testosterona o principal para o homem. Eles têm características diferentes de atuação, né? A testosterona ela é um hormônio que dá mais força muscular, né? Que tem alterações, que tem atividades metabólicas em relação ao tecido adiposo, gerando mais perda de tecido adiposo do que concentração de tecido adiposo, e tem ações cerebrais e ósseas aí através do estrógeno. Quando a gente fala, então, isso, as diferenças entre o estrógeno e a testosterona, ambos têm as suas funções. Quando a gente fala, por exemplo, sobre risco cardiovascular, a testosterona é um hormônio que está relacionado ao aumento desse risco cardiovascular. A gente tem um perfil, por exemplo, diferente de risco cardiovascular entre homens e mulheres. Mulheres vão ter um risco cardiovascular aumentado geralmente após o período pós-menopausa, enquanto os homens começam a ter essa curva de aumento de risco cardiovascular a partir dos 40 anos de idade, muitas vezes, a não ser que tenham um fator de risco ainda mais intenso, como uma alteração do colesterol. Há um debate muito interessante, principalmente na saúde masculina, né, porque há diferença muito grande da percepção da evolução dos níveis hormonais ao longo da vida no homem e na mulher. Por quê? A mulher ela tem uma fase da vida que é a interrupção abrupta da função ovariana, que é justamente a menopausa. Tá? O que se chama de menopausa. Exatamente. Quando há essa interrupção fisiológica e determinada por um ponto marcante, que é a última menstruação que aquela mulher teve, né, você tem, então, a interrupção da produção de estrogênio, Total. que é a entrada na menopausa. Aí ela para completamente. Completamente. Tá? Existe a produção de alguns outros hormônios, né, como estrona, estriol, mas o estrógeno cai abruptamente. E as alterações dessa causa são aqueles sintomas principais que algumas mulheres desenvolvem. Não todas. É importante saber que nem todas as mulheres desenvolverão sintomas da menopausa. Algumas tolerarão muito bem esse processo, né? E muitas vezes não precisarão de terapia nenhuma,
para enfrentar essa nova fase da vida, e outras precisarão, sim, do cuidado das terapias hormonais para ajudá-las, né, na melhoria da qualidade de vida e redução dos sintomas, que muitas vezes são muito importantes. Já no homem, quando a gente analisa, né, diferenciando homens que enfrentam a sequência de vida sem perda da condição de saúde, ou seja, sem comorbidades como diabetes, obesidade, entre outras doenças, de maneira geral, eles mantêm o nível de testosterona ao longo da vida. Então, não dá para a gente generalizar falando assim, a testosterona cai ao longo da vida do homem tantos % por ano, porque isso geralmente é feito por análises populacionais de acompanhamento de muitas pessoas, nos quais não são divididos aqueles que têm algum problema de saúde com aqueles que não têm. Tá? Então, de certa maneira, os níveis de testosterona podem ser vistos nos homens como um marcador de saúde. Se você tem uma condição de saúde que está piorando, pode ser que sim, você tenha um déficit, seja parcial ou total, da produção de testosterona, o que é comum, por exemplo, em homens com obesidade. Homens com obesidade podem ter um hipogonadismo, ou seja, uma redução da produção da testosterona em até 20% deles. Alguns estudos mostrando de 20% a 30% quando soma-se diabetes e obesidade. A testosterona é a que dá energia sexual. A testosterona é responsável, né, entre outras coisas, por desejo sexual, ou seja, libido, e função erétil. Mas não só. É muito importante a gente entender desejo sexual, tá, e função erétil no homem e a libido feminina, né, como algo que é muito mais complexa. No homem, a função hormonal e outros aspectos, como qualidade de vida, qualidade de sono, estresse e outras condições, né, até mesmo eventos relacionados ao próprio relacionamento que a pessoa está vivendo, vão determinar um maior ou menor libido. Nós não podemos simplificar isso, ainda mais na mulher. Na mulher, a complexidade da geração do desejo é muito maior. O Viagra, ele muda a realidade do homem na história recente social? Essa medicação realmente foi um grande achado. Importante saber que ela não é uma medicação hormonal, apesar de agir sobre um elemento hormonal que vai ser um vasodilatador, né? Então, ele gera uma vasodilatação aumentando a ereção. Então, não é uma terapia hormonal, tá? É uma terapia vascular, né? Que aumenta, que facilita a função erétil por causa dessa ação, tá? E ela, muitas vezes, será muito bem indicada, mas ela não funciona bem caso a testosterona esteja baixa. É o oposto do chip da beleza. É o oposto. Bom, quando a gente... Doutor Paulo, mas é importante, já que a gente está tocando nesse assunto, é muito importante, até para entrar na questão do chip da beleza, que a reposição de testosterona, muitas vezes muito associada à questão da impotência, na verdade, ela pode não estar relacionada, porque senão não existiríamos não existiria nenhuma situação de impotência, era só repor testosterona, e a situação não é assim, né? E tudo estaria resolvido, né, Fernando? Quem dera a vida nossa fosse simples assim, né? E nem sempre é. Porque a medicina não é cartesiana, né? É a ciência das verdades transitórias, né? Então, isso é divino, né? Perfeitamente, Fernando. Você colocou de maneira brilhante essa percepção, e é muito interessante, porque boa parte das pessoas tem esse pensamento cartesiano, né? A gente precisa de somar 2 mais 2, vai ser sempre 4, né? E se na nossa cabeça isso é uma verdade, a gente deve seguir dessa forma. Impotência, testosterona, repõe testosterona, acaba a impotência. Exatamente. Essa é a equação. Vamos lá. Então, para a gente falar sobre esse problema, por exemplo, muitas pessoas nos procuram, muitos homens, com o avançar da idade, nos procuram com queixas eventuais de redução da libido, redução da energia vital, da percepção de vitalidade, né? Mais cansado. Chorando em comercial de margarina, exatamente. Canela fina, então, barriga. E aí,
geralmente, a percepção dos homens, quando chegam à nossa procura, eu vou chegar com essa queixa, na cabeça deles lógico, é óbvio que o problema é hormonal, e, portanto, eu receberei uma receita de medicação, de uma terapia hormonal e eu melhorarei. Mas nem sempre é tão simples. Vou te citar um exemplo, né, que não é infrequente na minha prática clínica, né, de homens que chegam com essas queixas, tá? E aí a gente vai investigar estilo de vida, né? Como é que está a alimentação? Como está a prática de atividade física? O dia a dia, o nível de estresse, as relações. O relacionamento. O relacionamento. E aí a gente faz esse diagnóstico todo e chega num outro ponto que muitas vezes é esquecido: qualidade de sono. Ronca, não ronca. Tá? E aí, um dos pontos muito importantes, que muitas vezes é esquecido, é, por exemplo, doenças relacionadas à privação do sono. Uma delas muito comum, a apneia do sono, frequentemente diagnosticada hoje, é um fator muito importante. A pessoa, não, mas eu ronco há muito tempo. Sim, mas privação de sono é uma coisa que a gente vai se adaptando ao longo da vida, a gente vai aprendendo a viver mal, porque não dorme bem, né? A gente vai se sobreadaptando até uma hora que a conta vai chegar muito maior, seja através da hipertensão, do risco cardiovascular, ou seja, através de uma redução muito drástica da qualidade de vida, inclusive da libido. Frequentemente, esses homens têm níveis hormonais absolutamente normais e vão melhorar com o tratamento da apneia obstrutiva do sono grave, que muitas vezes tem. E olha só que interessante, o tratamento com testosterona piora a apneia do sono. E aí, se você não tem um olhar clínico adequado, você faz uma intervenção que é aquela que vai agradar a pessoa, ela vai achar que está sendo bem tratada e, na verdade, você está produzindo um dano à saúde dela, piorando uma condição que nem mesmo foi diagnosticada. Isso é muito importante, porque mostra como é plural, como é diverso, como é necessário o olhar interdisciplinar no tratamento do ser humano, né, doutor? Porque a apneia do sono, por exemplo, uma doença grave, subdiagnosticada, atinge a nossa saúde cardiovascular, pode provocar problemas neurais, neurocognitivos, de memória, enfim, capacidade funcional. Poderia ser diagnosticada até mesmo por uma especialidade que não teria muita relação, por exemplo, um ortopedista, uma dor nas costas poderia levar para uma investigação assim, e não é isso que acontece, né, doutor Paulo? Eventualmente, as pessoas, realmente, assim, a pesquisa aprofundada sobre hábitos de vida ainda não é uma prática habitual de todos os médicos, né? E a gente vem vendo, principalmente nós da endocrinologia, endocrinologia e metabologia, que tratamos, na grande maioria das vezes, com condições crônicas, como obesidade, diabetes, a gente já sabe, né, que interpretar e analisar adequadamente e profundamente os hábitos de vida dos nossos pacientes vai nos dar informações fundamentais justamente para que a gente possa atuar de maneira a modificá-los, a ajudá-los nesse processo e, muitas vezes, fazer diagnósticos que outros não estão aptos a fazer. O Gustavo lembrou aí do chip da beleza, né? Que, aliás, é um nome muito equivocado, seria a complementação dessa pergunta aí, já que a gente está falando, olha, testosterona não resolve problemas relacionados, quer dizer, pode não resolver, né? Exatamente. Então, vamos lá, quando a gente tem uma queixa que a gente supõe estar relacionado a condições hormonais, nós temos que refletir e pensar, bom, será que é isso mesmo? Porque essas queixas são muito variáveis. A sintomatologia, por exemplo, de um hipotiroidismo, de uma deficiência de testosterona ou deficiência hormonal feminina, é muito ampla. É falta de energia, é a memória que não está boa, é o libido que baixou. Então, como eu disse, tem muito fator aí. Quando a gente fala das terapias disponíveis, né, hoje tem sido muito falado dos implantes, né? Temos alguns implantes que têm uma linha
de produção mais qualificada e que vem produzido a partir de pesquisas clínicas que são utilizadas hoje como anticoncepcionais, né? Então, nós temos hoje disponíveis no Brasil de longa duração para essa finalidade. Tá? E temos alguns implantes hormonais que têm uma característica diferente. Eles são implantes hormonais. O implante, na verdade, né, o dispositivo é um dispositivo de silicone. Tá? É uma tecnologia que vem sendo utilizada desde o século passado, lá pelos idos da década de 70, mais ou menos. Tá? E a alegação é que você consegue fazer uma terapia hormonal mais qualificada com isso. Qual que é a dificuldade que nós temos de analisar adequadamente estes dados? Porque, como eles são propostos e feitos com uma proposta individualizada, tá? São medicamentos que não têm bula, né? Eles são feitos por farmácias de manipulação, né? Então não tem bula. Muitas vezes a gente não sabe quais são os hormônios que foram colocados lá dentro e muitas vezes não sabe como eles serão absorvidos e qual que será a reação do corpo. Tá? Então, de maneira geral, quando se fala de recomendações, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, nós fizemos um posicionamento já há cerca de 2 anos, no qual a gente recomendou contra o uso desses implantes hormonais, principalmente até que fosse apresentado dados científicos, né, estudos farmacológicos, estudos de eficácia e segurança, para que a gente pudesse compreender adequadamente como é esta liberação, e aí sim, né, pensasse na possibilidade da sua indicação. Né, porque a gente entende que uma medicação, para ser utilizada em larga escala, né, como se propõe, né, realmente precisa, né, de passar pelos crivos científicos adequados, que não seja só a observação individual, né? Porque a gente sabe, quando a gente trabalha com medicina baseada em evidências, que a observação individual ela é falha. Quando não há um registro objetivo dos dados e a publicação, principalmente em revistas de boa qualidade científica, né? Porque essa publicação, porque ela passa pela avaliação de pares que tem qualificação naquela área e vai poder realmente validar que aquele estudo demonstrou aquilo que alega demonstrar. Né? Então, quando a gente tem este caminho, a gente tem mais segurança para os nossos pacientes para entregar aquilo realmente que eles precisam. Aquele remedinho precioso chamado informação, né? E, pelo que eu estou entendendo, esses chips ainda não alcançaram esse nível. Exatamente. Ainda não temos um nível de evidência científica, né, desde a absorção, né, ou seja, como farmacologicamente esse hormônio é liberado, né, e como será o impacto individual nele ao longo do tempo daquela pessoa. Isso que eu ia te perguntar. Você, obviamente, já viu esse chip. Para a pessoa que está nos assistindo e, enfim, se perguntando lá, já viu várias notícias relacionadas ao tal do chip da beleza. Por exemplo, como é que é ele mesmo? Como é que ele é implantado e como é que funciona a tecnologia dele ir liberando? Isso são partículas mínimas que ficam soltando de dias em dias, semanas em semanas? Como é que ele funciona? Como é que ele age? Doutor Paulo, essa pergunta é muito boa. Ela é tão boa que eu vou pedir até um intervalo para a gente fazer um rápido intervalo aqui. E o Dr. Paulo vai responder depois como age o chip da beleza. No próximo bloco, a gente também fala da recente resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo anabolizantes e também o uso de hormônios para fins estéticos. Será que isso inclui o chip da beleza? Está na resposta do Dr. Paulo, depois do intervalo.